Estamos aqui reunidos nessa live para tratar do projeto de extensão do nosso decano do Departamento de Matemática, o professor Dr. Carlos Antônio Dornelas, sobre o tema de personagens da matemática. E uma das personagens abordadas por ele hoje será a Hipátia, considerada uma das primeiras matemáticas mulheres, né? E aí vamos ver que o Carlos Dornelas tem para nos dizer e apresentar nessa sua palestra. Por favor, doutor, com suas falas, por favor. Boa tarde, pessoal. A Hipátia, ou Hipácia de Alexandria, é uma personagem muito interessante. Então, nós vamos falar a respeito das suas origens, nascimento, origem, seus estudos, seu trabalho e seu final, né? E seu final também. O que nós temos vários registros que se pega daqui e dali, né? E que a gente conseguiu compilar algumas informações. Então, o trabalho que eu fiz aqui, justamente é proveniente do trabalho de vários pesquisadores, né? Que buscaram em alguns registros que ainda conseguiram encontrar de Alexandria, que fala a respeito da Hipátia. Então, como eu estava dizendo, ela nasce em Alexandria no ano 370, né? E o que acontece? O pai dela, de nome Theon, era matemático, filósofo e astrônomo, e ele foi um dos últimos diretores do Museu de Alexandria. E ela seguiu para e passo, né, o caminho do pai em busca do conhecimento. Ela se considerava como na escola do neoplatismo, né? E tinha os interesses em matemática, astronomia, filosofia, poesia, retórica, oratória e religião. Ela tem ideias muito notáveis em lógica e matemática. E o que a gente observa em tudo que nós temos registrado na matemática antiga é que ela é a primeira pesquisadora em matemática, é a primeira mulher, né, que se tem registro de trabalhando em matemática. Acredito que também tinha tido algumas outras que, às vezes, o marido ou o pai acabou levando os créditos, né? E a Hipátia, alguns dizem que ela estudou em Atenas, outros falam que foi em Alexandria mesmo, né? E aí ela lecionava filosofia e astronomia, né? E o que acontece? O que a gente pode dizer é que a Alexandria era um lugar muito violento, era uma grande cidade, era uma metrópole, né? Mas era muito violenta, né? E Alexandria, ela era composta por três povos: os gregos, judeus e cristãos. Geralmente os gregos seguiam as religiões do paganismo, né? Eram religiões pagãs, né? Os judeus tinham a sua própria e os cristãos a outra, né? Então eram esses três povos. Geralmente os gregos eram os mais prósperos, né? Em termos de poder econômico, né? E os cristãos de menor poder econômico. E então, o que acontece? Após os seus estudos, e quando ela começa a trabalhar como professora na Universidade de Alexandria, o que as pessoas conseguiram em alguns registros é que ela tinha uma facilidade muito grande
de pegar teoremas complicadíssimos e esclarecê-lo de uma forma bem simples, né? De uma forma bem simples. Várias coisas que acredita-se que ela fez, nós não temos não ficou nenhum registro para a posteridade. A gente sabe que ela trabalhava com o pai dela, eles fizeram inclusive uma espécie de todo um detalhamento lá dos elementos de Euclides, né? Mas não tem nada registrado, nada escrito para que pudesse dizer que está aqui um estudo, né, feito pela Hipátia, né? Ela no seu trabalho, né, ela teve muitos alunos e todos realmente ficavam impressionados com a habilidade dela, com os números, e em termos de resolver problemas, né? Então, ela recebia alunos de várias regiões, né? E ela dava aulas públicas sobre Platão, Aristóteles, né? E tem várias coisas que eu coloco, mas não tem nada certo a respeito se ela era bonita, se ela era feia, alguma coisa assim, nesse sentido. Ela teve um dos seus alunos que era chamado de Sinésio. Esse Sinésio que chegou a trocar algumas cartas, né, com ela, né? E o que eles alegam é que ela além da matemática, ela tinha muita curiosidade. Então, vários instrumentos, como o hidrômetro que existe hoje em dia, dizem que ela ajudou a melhorar o que existia naquela época. Também dizem, não é invenção dela, mas que ela aperfeiçoou o astrolábio, né? Então, é isso que a gente encontra, assim, no que a gente tem escrito nos livros, na internet, né? E o que acontece? Não existia uma distinção das classes que frequentavam as aulas delas. Ela tinha alunos pagãos, alunos cristãos, alunos judeus. Todos gostavam muito do seu trabalho, né, como filósofa e como professora. Tá? Em algum momento chegaram até a questionar o que ela... por que ela não se casava, alguma coisa assim, mas o interesse dela era a busca do conhecimento. Eu acredito, pelo que informo, que para ela se sobressair assim, ela tem que ser uma mulher muito inteligente, carismática e certamente bela. Certamente não faltaram, né, pedidos aí de casamento que ela sempre os negou de uma forma muito gentil. Tá? De uma forma muito gentil. Só lembrando aqui, deixa eu ver. Tá. Alguns afirmam, né, como eu disse anteriormente, que quando ela ainda era adolescente, ela viajou para Atenas para completar sua educação na Academia Neoplatônica. Tá? E a ideia daí que ela se esforçava era para unificar a matemática de Diofanto, o neoplatonismo de Sacas e Plotino. Tá? Certamente, quando ela volta de Atenas, ela já tinha um emprego ali
Se bem que eu fico em dúvida, né? Que vocês vejam bem, se numa época era 380, 300, ano 390, quer dizer, ela ia estar com 30 anos no ano 400. Se a mulher tinha um papel tão secundário, ela de repente, tinha um poder de atração muito grande para ela, com 30 anos, ela já ser diretora da academia, na Universidade de Alexandria. Então, o que acontece? Muitos dos que estudavam com ela sempre acabavam enviando correspondência, se tinha alguma dúvida, de algum problema, e ela sempre resolvia esses problemas. Dizem que ela nunca recebeu um pedido de dúvidas ou de um problema sem entregar a resolução desse mesmo problema, né? Até numa das fontes que eu vi, que diz o seguinte: matemáticos confusos com algum problema especial escreviam-lhe pedindo a solução, e ela raramente os desapontava. Então, essa história daí. Realmente ela era uma pessoa extremamente dedicada no que ela fazia. E não era só nas aulas, né? Filosofia, matemática, ela também tinha muito interesse em astronomia, né? De astronomia, para ver essa questão se a trajetória da Terra era circular ou era elíptica, né? Então, tudo isso daí, ela vivia para a busca do conhecimento 24 horas por dia. Tá? Em 412, Cirilo foi nomeado patriarca de Alexandria. Esse patriarca era um título de dignidade eclesiástica, que usava em Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. E ele realmente era um cristão fervoroso, era radical, né? E procurava combater todo tipo de heresia, qualquer coisa que negasse a divindade de Jesus e a maternidade divina de Maria. Lá em Alexandria, Orestes, que era do povo grego, que era o prefeito da cidade, ele foi aluno de Hipátia, né? E mesmo depois, quer dizer, antes de ser prefeito, ele foi aluno de Hipátia, tornaram-se amigos, e quando prefeito, às vezes, ele buscava alguma orientação com ela, né, a respeito dos problemas que apareciam, né, os problemas que apareciam. E aí, o que acontece? Começou a existir o quê? Uma rivalidade política, né, entre o Cirilo, que era o patriarca de Alexandria, e o Orestes, que era o prefeito. Então, o Cirilo, patriarca cristão, e o prefeito, o Orestes grego. Então, dizem que houve na época, o patriarca, né, ele tinha uma escolta assim, de monges. E um desses monges, não se sabe por quê, foi assassinado a mando de Orestes. E aí, apesar que ele negou na época, segundo alguns registros, né,
mas a história acha que não. Aí o Cirilo lhe preparou, né, para sua vingança, e na sua vingança ele colocou como objetivo nada mais, nada menos do que Hipátia. Que Hipátia era, como é que eu vou dizer, era uma grande celebridade do lado grego. Uma mulher famosa, inteligente, que sabia o que ela sabia de filosofia era muito melhor que muitos filósofos que existiam na época, né? E aí, então, a ideia foi essa daí. Ou seja, para você se vingar, então, de repente, a Hipátia foi escolhida para ser um exemplo. Então, vejam bem, o que é triste daí é que ela, pessoalmente, não fez nada contra o patriarca. Ela estudava religiões, mas ela não praticava uma religião, ela não era contra, naquela época, a Igreja Católica, que o Cirilo representava. Mas uns dizem que foi no dia 8 de março de 415, quando ela estava na sua carruagem indo para casa, ela mesma dirigia tudo, então ela foi abordada, né, por seguidores cristãos, que de uma maneira muito cruel aí despiram e basicamente foi um crime cruel, né? Eles esfolaram, tiraram toda a pele dela, tudo, dentro de uma igreja, por sinal, e depois lançaram tudo numa fogueira. E nessa questão de colocar na fogueira, ela diz, né, que ela tinha o costume de andar com os rolos lá dos pergaminhos lá dos estudos que ela tinha feito, que estava fazendo, né? E que todo esse material diz que foi colocado na fogueira junto com ela. E aí esse fim triste aqui, que a gente até afirmaria que isso não foi justo com ela, mas o que aconteceu com ela a classifica, e ela é considerada como uma das mulheres mais célebres de toda a história. De toda a história, porque a questão dela foi muito mais do que matemática, foi uma questão política e religiosa. Então, apesar da gente não ter esses detalhes das suas obras, ela se tornou uma lenda, né, Hipátia da Alexandria, né? Então, a gente encontra, às vezes, até alguns pintores, né, que fizeram quadros assim a respeito dela, né, a respeito dela, e aquela situação, né, ela é protagonista, né, de uma história que a imortaliza, né, imortalizou como uma das mulheres mais incríveis que já existiu, né? Já existiu na face da Terra. Quem andou fazendo algum registro a respeito dela foi justamente o Sócrates Manuel da Cicuta. O Sócrates, que era um filósofo lá de Alexandria, que escreveu alguma coisa, né, assim, a respeito dela, né? E só para a gente entender isso daí,
Nessa época daí que essas coisas aconteceram, foi justamente quando a gente estava, basicamente, a gente teve a queda do Império Romano. Então, a parte do Ocidente, onde hoje a Itália ficou sendo uma parte, né, que foi totalmente invadida e tomada, e a outra parte ficou justamente lá onde estava Constantinopla, Alexandria, né? Então, as pessoas consideram que com a morte da Hipátia, então, isso significa o término, né, do período antigo da matemática grega, né? Da matemática grega. E não se tem isso escrito, mas dizem, né, que antes de morrer ela já tinha chegado à conclusão de que a órbita da Terra era elíptica e não circular, tá? Então é isso daí, minha gente. Até eu achei o nome que eu estava procurando. Quem escreveu, quem fez o relato dessa morte violenta dela foi Sócrates Escolástico, tá? que justamente fez esse registro dela sendo atacada por uma turba de cristãos enfurecidos. Porque o que acontece? A gente vê isso, até hoje em dia, a gente vê isso acontecer muito, essa guerra de narrativas, né? Então, o Cirilo, que era o patriarca de Alexandria, ele começou toda uma guerra de narrativas de que a Hipátia era bruxa, de que ela era isso, de que era ela aquilo, etc. e tal. E aí, o que acontece? Você cria fatos, fake news, né? E pega um grupo de pessoas totalmente ignorantes e fanáticas, e aí você leva a fazer qualquer coisa, né? Então, de repente, um monge cristão quase anônimo, chamado Amônio, que dizem que foi morto por ordem de Orestes, foi justamente vingado como uma das mentes mais brilhantes que Alexandria já teve a respeito da vingança, né? A respeito da vingança. Ainda tem muita coisa que a gente pode descobrir aí, eu até gostaria de descobrir. Eu nessa busca, eu acabei descobrindo vários livros que eu ainda não recebi para pesquisar a respeito, mas que parecem ser muito interessantes. Na internet nós temos também vários vídeos de palestras assim do pessoal da área de filosofia. E tem um deles, por exemplo, que fala a respeito da Hipátia e as cônicas, que é muito, muito bom o vídeo. É um vídeo de quase 1 hora, feito por uma professora de filosofia. Então, como eu estava dizendo para vocês, é uma situação assim, muito complicada, né? Quer dizer, a narrativa do patriarca Cirilo, dos cristãos, foi justamente aquela narrativa de dizer que ela era anti o cristianismo, que ela praticava blasfêmias e todo aquele troço de lá, né? E todas as coisas que mais tarde viriam ser usadas, quase 1000 anos depois viriam ser usadas justamente com a Inquisição. Tá? Justamente com a Inquisição. Então, é isso daí, gente. Nós temos... até vou dizer os livros aqui. Um é Maria
Desielska, que escreveu Hipátia de Alexandria em 2009, e tem José Carlos Fernandes, com o livro Viagem Iniciática de Hipátia, na demanda da alma e dos números, editora Nova Acrópole, de 2010. Esses dois livros eu estou ansioso para lê-los aí e ver o que mais que tem que ser acrescentado. Apesar que se vocês escreverem Hipátia de Alexandria no YouTube, no Google, vocês encontram inúmeras coisas. Em 2009 foi feito um filme, até o produtor era espanhol, e o nome do filme era Ágora. Em português o título em português seria Alexandria, que coloca a história de Hipátia. Até quem faz o papel de Hipátia de uma maneira muito espetacular é aquela atriz Rachel Weisz. Ela foi muito bem. Mas é mostrado ali no filme, né? Eles pesquisaram várias fontes, né? Então, no filme é mostrada aquela obsessão dela com o conhecimento, dela estar na universidade de dia, de noite ela está pesquisando as questões de astronomia, né? Da órbita da Terra. Então, eles até contam, né? A gente não sabe se é verdade, que ela tinha um escravo, que era o assistente dela nas pesquisas que ela desenvolvia. Então, esse escravo aí é que ajudava ela a preparar as pesquisas, principalmente essas da noite, quando tratava de astronomia, a posição aí das estrelas no céu. E essa questão, por exemplo, da órbita da Terra ser elíptica, ela chegou à conclusão através das estações do ano. Então, esse escravo não descobriu o nome dele, ele que ajudava ela em todas essas pesquisas aí. Dizem, em algumas versões, que quando a turba a atacou, ela pediu que o escravo tirasse a vida dela, porque o sofrimento seria menor. Não sei se é verdade, mas esse filme eu já assisti, ele é muito interessante, tá? Ele é muito interessante. Eu tenho mais informação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque assim como existem várias fontes que falam a respeito de Hipátia, pode ser, né, que alguns dos que estejam assistindo tenham alguma informação, né, a respeito e gostaria de contribuir aqui com a nossa palestra. A gente vai estabelecer, para não ficar muito prolongado, 3 minutos para cada contribuição. Às vezes um pouquinho mais, né, para não perder o fio da meada, né? Então, estamos aqui à disposição, aguardando os que estão nos vendo e que gostariam de dar alguma contribuição à história de Hipátia de Alexandria. Muito obrigado. Eu acho, né, Fernanda? Estamos abertos às discussões, às perguntas, às contribuições, né? Nesse livro do José Carlos Fernandes, ele é encantador, ele é fascinante mesmo. Você fica mergulhada ali sem querer parar, porque não é só matemática, ele ressalta, ele
a investigação dele ali é mais sobre o significado dos problemas que ela estudava do que propriamente a matemática em si. E é fascinante mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler vai gostar bastante. Porque ela tinha a Hipátia tinha essa preocupação, né, de sempre absorver. Porque ela queria ensinar. Então, se ela não absorvesse, ela tinha essa consciência de que sem absorção não tinha exposição, né? Esse livro é muito bom, sim, você vai gostar, viu, Deus? Os da Fernanda. Muito bom. Eu também estou doido para ler esse livro. Bom, oi? Parece que tem o Marquinhos vai falar alguma coisa. Né? A Fernanda já fez alguma fala aí, agora vamos esperar aí outras pessoas também perguntar alguma coisa, para a gente trocar uma bola, né? Porque a gente já tem a sugestão de ler o livro, né? Aí eu acho que seria legal depois enviar o nome do livro direitinho, né? Com as indicações, né? Porque tem muita gente interessada. Né? Pode continuar, Dona Elza. Acho que alguém você para. Ah, tá. Eu só preciso do auxílio aqui, como é que faz? Eu vou pegar aqui, só um segundinho, eu vou pegar o livro. Ai, deu raio do livro aqui. Aí, ó, esse aqui, ó. Ctrl C. Agora aqui. Aqui, né? Ctrl V. Pronto, pessoal. Já estão os livros aí, tá? O primeiro é da Maria Hipátia de Alexandria, o segundo é José Carlos Fernandes, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um vídeo muito interessante. Tá aqui, ó. Copiar. Eu já estou começando a ficar bom nisso. Aí, ó. Aqui, ó. É uma professora, acho que é Maria Luísa, a professora que faz ela tem um vídeo de quase 1 hora no YouTube. Então, tá lá, Hipátia e as Cônicas, tá? Só que eu pensei que eu tinha pego aqui, deixa eu ver. Não. Como é que fala? Isso aqui tudo, ó, Hipátia, as Cônicas aqui, já era para ser um link já direto no YouTube, tá? Então, é muito interessante. E ela é muito cuidadosa nessa questão que eu estava dizendo para vocês, né? De que você tinha judeus, gregos e cristãos. Então, a coisa... Quer dizer, não era tão grave como a gente tem aqui, que a gente vê, às vezes, essas polarizações na nossa política, né? Mas, naquela época, realmente era muito perigoso. Principalmente se você falar mal de cristão no meio no círculo errado, podia perder a vida naquela época. Só uma pergunta, assim, até sei mais ou menos o que pode ser respondido, mas esse livro sobre cônicas que ela fez, tinha algumas equações sobre das cônicas, você sabe dizer? Porque provavelmente eles deveriam escrever de uma maneira muito diferente da nossa de hoje, né? Isso é que me interessa. Você sabe dizer a respeito disso? Olha, as informações... As informações que a gente vê aí... Entendeu o que eu falei, né? Entendi. Estou falando devagar para não
Não. O que acontece? A gente não tem esse registro do que ela escreveu. Sim. Alguém falou para alguém, até que falou para alguém, que passou para não sei quem, que diz que ela, assim, em termos da qualidade dela, como professora, ela tinha muita facilidade de pegar um teorema complexo e mostrar que aquilo podia ser uma coisa bem mais simples. Dizem, né? E nessa palestra aí de hipáticas cônicas, dizem que ela para aquela época, ela criou um dispositivo que ficava mais fácil o entendimento no estudo das cônicas. Agora, nada disso a gente tem escrito, né, Martinho, para poder garantir, né, que foi feito, né, que não foi feito. A gente não tem essa garantia. Porque, segundo constam, hoje em dia a gente é um tal de, quando vai para trabalhar, às vezes leva o notebook na mochila, né? Naquela época ela levava os rolos lá dos como é que é, pergaminhos, né? E isso tudo, diz que isso tudo que ela tinha, que era o que ela pesquisava, que ela tinha escrito, foi tudo queimado. Sim. Isso existiu muito. E tem algumas coisas assim, principalmente em teoria de números, assim, que tem problemas hoje que a gente resume numa só equação, e naquele tempo ele era todo, como não tinha uma nomenclatura matemática adequada, eles transcreviam verbalmente na linguagem. Essa ação seria assim, é por isso que eu fico interessado em saber, né? Como hoje a gente, se tivesse alguma coisa dessa que ela tivesse escrito, como hoje a gente poderia escrever, né? Porque a equação de uma cônica hoje todo o aluno lá aí no ensino médio já conhece, né? Será que era assim? Como é que ele se referiu a isso? Eu acredito que é uma coisa muito importante para a gente ver o avanço da linguagem, o avanço da grafia, né? O avanço da matemática, né? Seria uma coisa importante. Eu acredito que mesmo de saber. É uma linguagem muito assim complexa, né, para escrever isso. Né? Eu acredito que isso era tudo verbalizado, né? Não tinha nossa linguagem de matemática, né? Até os comentários que ela fez nas obras de Diofanto, até os problemas de Diofanto eram propostos e resolvidos, né? Tudo verbalmente. É bem diferente do jeito que a gente usa hoje, né? Vocês querem ver uma coisa... Eu acredito que ela é a mesma coisa, né? Vocês querem ver uma coisa mais simples do que a resolução de uma equação do segundo grau? A famosa fórmula de Bhaskara. Hoje em dia, de repente, é um tchan, a gente consegue demonstrar, a demonstração é simples e tal. Mas há 2000 anos, eu não faço ideia de como eles iam fazer aquilo ali. A gente sabe que as equações cúbicas, por exemplo, é uma fórmula complicadíssima. Você sai de uma equação reduzida, uma equação cúbica, para você chegar naquelas fórmulas que existem aí. Mas eu não faço ideia de como que seria isso há 1000, 2000 anos. Isso é uma coisa totalmente complexa, né? Nessa época, houve algumas formas de escrever, mas não como a gente escreve hoje, né? De uma maneira clássica, mas isso não é importante. É saber a comparação de como eles estudavam isso naquela época, de fato, e como a gente estuda agora. A gente está aí na linha da Fernanda, né? Estudava mais escrevendo em palavras e resolvendo alguns problemas até mentalmente. Pois é. É disso que você está falando. É aquela situação, vamos dizer, que a matemática nasceu há uns 10 mil anos, quando começou a existir agricultura. Né? Quando começa a existir agricultura, né? Mas eu não consigo imaginar, realmente, você pegar um cone e, através dos cortes no cone, você encontrar as cônicas, né? O círculo, elipse, parábola, hipérbole, né?
é realmente muito interessante. Hoje em dia fica fácil, mas não sei se isso foi, quando que isso foi feito pela primeira vez. Hoje em dia você tem esses softwares aí, é que eu estou velho e preguiçoso Talvez que estudava muito essas coisas, né? mas hoje você pode, através no desenho, você pode botar lá um cone, você fala, bom, o cone vai cortar assim, tem uma elipse, vai cortar assim, tem um círculo, vai assim, né? Realmente, hoje em dia é possível isso, mas naquela época não, como você estava falando, Martim, não tinha lugar para escrever, não tinha papel, não tinha nada para escrever, era na areia, era no chão, ou pegar um carvão para escrever na parede, alguma coisa assim. E aí começou, olha, esse pessoal antigo devia ter uma memória fantástica para você guardar, fazer todas as operações. Parece uma coisa boba, mas ele ia levar, digamos, os animais para pastar no lugar. Aí ele tinha que levar os animais, voltar e como é que ele fazia para checar se estava faltando, se ficou alguma ovelha para trás? Ou se o lobo pegou a ovelha e ele não viu aí. Então, o homem já tem que começar a criar algum mecanismo para ele poder fazer essa contagem. É isso aí. E aí, vou passar a palavra aí para a gente encerrar. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário? Agradecer, adorei o tema. Adorei esse tema do nosso projeto. Fiquei até lisonjeada. Vocês começarem com a figura feminina. Como é que se fala? A minha mulher já está até com ciúme da Hipátia, porque a Hipátia não está me deixando dormir direito. Não me deixou dormir direito essa semana. Mas eu quero dizer para vocês que realmente foi... para o nosso projeto. Eu acho que foi assim uma excelente escolha, sabe? Você sabe que é você ler em algum lugar um personagem e você fala, puxa vida, eu queria ter conhecido essa mulher, né? Para justamente aprender com ela, né? Uma pessoa tão então, o livro você vai ficar mais apaixonado ainda, é fascinante. Não, eu vou mandar vir para mim. Você já recebeu? Você pediu? Eu li um capítulo só. Não, eu vou pedir. Mas é só isso aí, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês todos que me ajudaram. Quem seria eu sem essa equipe? O pessoal fala na rádio, essa bancada competente que montou toda essa palestra que nós estamos tendo, foram vocês que me ajudaram aí, Fernanda, Rodolfo, Martinho, eu que só tenho a agradecer a vocês. Bom. Tá? Muito obrigado. Falou, dona Elas. Estamos juntos nessa. Eu não consigo falar pela microfonia. Fica para agradecer as meninas aí que compareceram, a Lisandra, né, a Adriele e eu acho que a outra aluna que estava aqui, né? Aí qualquer coisa, se vocês se interessarem mais, a gente tem um projeto de extensão que eu sou colega de vocês que trata sobre isso, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos aguardar a próxima etapa, né? Vamos fazer uma reunião com a equipe, ver que a gente vai escolher um novo tema, ou talvez até alguém fora da universidade, do círculo nosso, de outra universidade também que goste desse tema, e trazer para a gente fazer outra apresentação, outra live, como eu falei. Eu falei que eu estava fazendo uma live, a dona Era começou a rir. É coisa para gente chique, me sentir extremamente importante. Obrigado. Então, é assim, mas como, é assim que os nossos alunos falam hoje. Vai ter live hoje, professor? Viu, Martinho? Sim. Eu acho que pode ser o meu e-mail, que é
O meu é cadora@fmt.br. Se alguém quiser alguma coisa, o que eu tiver aqui, eu repasso. A gente tem, como é que fala, alguns livretes assim que estão em PDF na internet. Sim. Então, qualquer coisa, será o maior prazer receber o e-mail aí e passar as informações para quem se interessar. Com certeza, com certeza, com certeza. Falou, Fernanda. Vai falar mais da despedida final, sai da Fernanda, depois Rodolfo, né? Que não falou nada, ficou aí. Acho que a Fernanda tem que ser. É isso, moço, é isso, Fernanda. Né? Dá uma boa tarde aí, que a gente se encontramos em outras paradas aí. Vamos continuar, né? Pois é. Até a próxima, pessoal. Tá bom. Obrigado aí, Fernanda. Obrigado, Dornelas. Obrigado, Rodolfo. E aí, Rodolfo? O que é que você tem de despedidas? Só a mãozinha? Microfonia. Tá? Porque nós estamos... Então tá. Aí, agora eu consigo falar. Tá, Gente, tá. muito bom.